Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo a gente, mas bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Bengalas. Para quem está chegando agora, Bengalas, a comunidade de apoio a filhos e filhas de pais idosos que existe para ajudar você a lidar com mais tranquilidade, com mais paz, mais conhecimento, com esse momento super desafiador da nossa vida, que é cuidar dos nossos pais. E hoje eu tenho um convidado, eu sempre brinco, né? Todos são especiais, mas esse realmente é muito especial. Eu estou aqui com o professor Carlos Linhares, eu chamo de professor, uma deferência, né, à figura dele, que é psicólogo, mas a gente brinca que ele é muito mais do que psicólogo. Tem um quê de antropólogo, um quê de sociólogo, e hoje ele me falou que tem um quê de tocador de sanfona. Então, Carlos, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e, por favor, o microfone é seu para você se apresentar melhor. É isso, realmente eu toco acordeon, né? O acordeon faz essa abertura, pega o impulso, que é a leitura do social, que é a marca da antropologia, ler a tribo, ler a cultura, essa cultura que nos invade, e a gente tem que fechar o acordeon e é na direção do único, do singular, do sujeito. Esse que é também o objeto de nosso bate-papo aqui hoje, né? Que é o que está se perguntando, né? Como é que eu sustento esse momento da minha vida? E claro, a gente precisa também fazer um voo de drone para entender o que é que está acontecendo nesta cultura. A gente vem aqui a convite desse belíssimo projeto conduzido por você, Marta, que eu queria dar os parabéns, inclusive pelo nome. O nome é belíssimo, né? Essa coisa do apoio da bengala é uma metáfora que é muito didática. E eu vim a convite também pelo olhar antropológico, né? E a antropologia é um saber de comparação. Fundamentalmente é uma comunidade, uma tribo, uma aldeia que é diferente da outra, porque tem alguma coisa que move ela. As pessoas, os indivíduos ali se movem em torno de um totem diferente, de um sagrado diferente, de uma narrativa. E essas culturas a gente teve o privilégio de estudar no mestrado. Eu sou psicólogo de origem e tenho muito orgulho, mas esse lado da leitura do social me abriu muito a visão. E a gente poderia já começar a chamar de as velhices, os processos de envelhecimento. Sim. E os diferentes modelos de cuidado que é a marca do antropológico. No âmbito da antropologia, a gente aprende muito um verbo, né, que é relativizar. Sim. O título do livro do Roberto da Mata, que foi muito vendido nos anos 90, né, relativizando, que é a ideia do ponto de vista. Uhum. A gente sabe que aqui em Salvador mesmo, ou numa grande metrópole do Brasil, você não tem um modelo, uma velhice, uma longevidade. Você tem várias. E vai de acordo com a renda da pessoa, o contexto familiar. Então é em cima dessa complexidade que a gente precisa encarar esse problema e esse desafio de lidar, e inclusive numa cultura que teve muitos avanços. Eu uma vez estava em Portugal e como eu tenho cabelos brancos, eu ousei entrar numa fila menor. E eu pensei, não, por que o senhor está aqui nessa fila? Eu estava no aeroporto de Lisboa e eu falei, mas eu tenho a idade do idoso. Não, mas aqui não tem disso, não. Nem aqui, nem em lugar nenhum da Europa. Eles me disseram com muita veemência. Então a gente percebe que essa ideia de uma proteção social ao idoso não é generalizada, nem mesmo nas culturas ocidentais. Aliás, o conceito de cronometrar a vida, né, isso é muito, a antropologia se dedica muito a isso. Quando é que a gente deixa de ser adolescente? E a nossa sociedade ela vai demarcando por limites etários, mas é tão relativo, né, porque aqui em alguns países você pode ser preso com 16 anos, ou 18 anos, ou 21, ou você adquire maioridade.
Então, essa ideia de decretar uma idade onde você começa a envelhecer, eu diria a você de uma forma brincalhona, mas é muito risível para o antropólogo. Porque eu estava lendo ontem um artigo, não existe aposentadoria na Índia. Eles não têm essa noção de envelhecimento. Então, um artigo científico, o cara falando, gente, não tem. Então, assim, é preciso que a gente contextualize para que a gente veja aqui, nessa cultura, por que a gente sofre tanto. Pois você falando da contextualização, e que gostou do nome, eu tive muitas críticas ao nome Bengalas, porque, inclusive, tiraram a bengala, né, da plaquinha de idosos, porque hoje o idoso de 60 anos, ele é muito jovial, né, não é? Mas o idoso longevo, por que não a bengala, né? E aí, até aproveitando para contextualizar e relativizar, como é que surge a ideia de trazer Carlos, viu? Minha audiência aí, querida. Eu estava com uma questão na cabeça, né, que eu estava tendo dificuldade de elaborar, por ignorância mesmo, mas que para mim estava muito clara. A gente vive hoje uma sociedade que tem um padrão desse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. A sociedade do cansaço, daqui a pouco eu vou falar disso, que foi minha leitura de fim de semana. E, ao mesmo tempo, nesse cuidado com os pais, é esperado da gente, e quando eu falo esperado, eu não falo esperado só pelos nossos pais, né? que estão num outro modelo mental, mas esperado por nós, que estamos num modelo de produção, de agilidade, de correria atual, mas um modelo interno, religioso, né, moral, de lá de trás, onde esse cuidado é a coisa principal. E quando bota as duas coisas na balança, dá conta do trânsito, dá conta do trabalho, dá conta do celular tocando o dia todo, e dá conta de dar a assistência que a gente gostaria ou que nossos pais esperam, não bate. Então, como é isso, Carlos? Assim, como é que fica, né, do seu ponto de vista, existe um choque cultural aí, a gente está vivendo nessa transição, é isso? Sim, a gente poderia dizer que o tempo é um dos traços mais fortes da nossa antropologia. A antropologia ela se divide em várias áreas, né? Ela está sempre muito em evidência a antropologia indigenista, a antropologia quilombola dos povos afro, as religiões. Mas as religiões de matrizes afro. Então você tem antropologias que estudam objetos que estão no centro do debate, porque uma série de conquistas sociais. Mas existe uma antropologia urbana que já vem avançando. E ela, inclusive, desmistifica essa coisa de povos distantes. Não, você tem antropologia urbana das religiões, novas religiões, das seitas, a presença dos evangélicos e a Igreja Católica em confronto. Eu estou colocando isso para a gente perceber qual é o sentido do olhar antropológico, que eu diria que é a gente passar a usar óculos bifocais. Acho que a grande questão é ver de perto, ver de longe. Esta que está na cama, esta que está com menos. Então, assim, este e esta, né? Porque são pessoas que são queridas, mas às vezes não são nem as mesmas pessoas. Elas tiveram perdas. E a gente está num pique tão grande do tempo, né, que a gente não quer elaborar este luto das pequenas perdas. É preciso elaborar luto, gente, por favor. É preciso colocar a uva naquele barril. Lembra daquela uva? Quer dizer, você tem uma dor do choque da notícia, né? Por exemplo, um diagnóstico de Alzheimer. É um choque, é um barril de uva. Você vai ter que pisar. Então, o luto é trazer um copo daquele suco. É reduzir essa dimensão dolorosa. A partir de quê? De um trabalho de luto. É esmerilhar uma pedra. Poxa, não é o mesmo timing. Minha mãe, aquela líder, aquela mulher que tinha um presente, e agora matriarca, cuidava de tudo. Gestora. Eu tenho uma amiga, senhora, que diz assim, minha mãe
é a gestora do apocalipse, porque ela manda até no final do mundo. Então ela queria dizer assim, e de repente você vê aquela pessoa slow motion, essa perda. Então eu acho que é importante, aí volta o psicólogo, né, dizer assim, nesta cultura a gente precisa colocar assim, qual é o luto que eu tenho feito cada dia. Porque existe terceira idade na adolescência, existe terceira idade na juventude, existe a criança, ela perde, ela tem uma terceira idade. Eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que é importante neste contexto a gente perceber que a gente tem ciclos. E como eu estava dizendo antes, no começo, né, a gente está numa sociedade que adora cronometrar, dar idades, dizendo que a partir dali vai acontecer algo novo. Então o que você traz, Marta, é sumamente importante. São relógios distintos. Eu queria até trazer uma imagem que a galera que está assistindo podia até futucar aí no Google, procurar Salvador Dalí e aqueles relógios derretidos, porque é outro momento. E aquela elefante com perna de girafa, quer dizer, as estruturas vão ser diferentes, o timing, os rostos daquelas mulheres pintadas por Picasso, todo mundo critica porque é outra estética. Mas, como diz Caetano, né, o artista é a antena da raça. Esses caras anteciparam o que a gente está querendo enxergar e, poxa, aí vem de novo a metáfora ótica, né? Eu preciso de um óculos bifocal. Para o mundo VUCA, só no bifocal é ver de perto, mas ver de longe. Então, ver de perto eu não estou aceitando fazer este luto. Vamos se encorajar. E aí, claro que a bengala vai servir nesse sentido. Assim, a gente também, mais jovem, precisa dessa bengala metafórica. Não é a bengala como uma prótese que vai transformar você no dependente. Não, a gente precisa de apoio, é isso que ela está falando. Mas apoio porque a gente se acha porretão, a gente se acha numa potência produtiva. Então, assim, numa sociedade do Xingu, numa sociedade exótica, né? Exótica é aquilo que está fora de nossa ótica. Óptica. Né? Então, assim, a gente não quer ver a gente quer ver o exótico como futurístico, mas às vezes o exótico está nisso. A gente não quer enxergar que nossa cultura ela está vivendo uma aceleração do tempo. A gente está ouvindo o Zap na velocidade 2. A gente está numa aflição muito grande e essa pessoa que está lá, ela está num tempo dos anos 50, 60. E mais além de estar nesse tempo, ela está com a limitação, né, cognitiva, física, né, motora. Mas, enfim, como eu falei, eu estava lendo a Sociedade do Cansaço esse fim de semana e estava fazendo mais uma vez essa analogia, né? Porque a gente sai daquele padrão da sociedade, né, do dever, dos limites, das obrigações, para essa sociedade do desempenho, né? E aí a gente está com nossos pais nesse padrão do dever. Você tem o dever e a nossa lei obriga os filhos a darem assistência aos pais idosos, né? Então a gente tem esse dever, mas ao mesmo tempo a gente se cobra pelo desempenho. Então se cobra por ser o melhor filho, ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor profissional, ser o melhor, aí no meu caso, melhor mãe, melhor avó, melhor dona de pet, né? Melhor dona de casa. E isso é sufocante, né? Isso é bastante sufocante. Então, ao mesmo tempo que a gente nega elaborar esse luto, até porque a gente, na verdade, negar as emoções, teve um podcast que falou de emoções, né? Por exemplo, nessa sociedade do desempenho, você não pode ter raiva, você não pode fraquejar, você não pode chorar, você é retada, você consegue, né? E, ao mesmo tempo, a gente está em luto. É outra coisa que, na minha cabeça, não cola. É uma sociedade, a nossa tribo é a tribo que começou com a industrialização. Sempre o filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, é uma referência para a gente, porque ele coloca o homem ao lado da esteira. Às vezes ele entra na esteira, ele é comido pela máquina, ele come parafuso. Quer dizer, essa maquinização já estava sendo profetizada nessa obra dele de 1936, pré-guerra. E aí a gente vem num processo, né,
revoluções, né? Como diz os especialistas de Davos, né? A gente saiu do 1.0, com a matriz baseada no vapor, para a eletricidade no 2.0, 3.0 na informática, 1960, e agora nós estamos passando da 4.0 para 5 com a AI. Uma velocidade nunca antes vista, né? E às vezes você quer ser um filho 5.0 com alguma coisa que te prende ao 2.0. E assim, a gente tem muitas dissonâncias cognitivas dessa rítmica. E o que eu acho também muito importante, já que você está lendo o Byung-Chul Han, esse autor coreano, alemão, que você citou aí, de Sociedade do Cansaço, é muito importante lembrar que os últimos livros dele são de Zen budismo, né? São sobre jardinagem. E ele falando que depois que ele fez 20 livros poderosos, ele agora volta à sua cultura mãe, que ele fala sempre, né? Que é a cultura do chá. Ele tem um livro sobre servir o chá. Fica todo mundo. Ele é catedrático de Berlim, uma universidade muito famosa, que todo mundo corre para ter um lattes mais vigoroso. E ele, não, eu estou em outra, velho. Ele começa a entender que para você fazer jus ao que você fala, é preciso aceitar. Acho que uma palavra, talvez a maior palavra desse nosso bate-papo, seja finitude. Entendeu? É a maior palavra, porque é isso que muitas vezes o cuidador não quer. Porque se o pai, a mãe, o parente querido, o amor, o cônjuge que está lá na fragilidade progressiva, crescente, e atrapalhando o seu ritmo, né? Ele está de alguma forma como um espelho, né? E aí vai dizendo, poxa, é preciso aceitar essa finitude. Mas como vai caber essa finitude nisso que você bem descreveu aí do Byung-Chul Han, que quer dizer, a sociedade do cansaço, do desempenho. Então é preciso entender essa finitude. Eu vou dar uma piadinha assim agora para vocês darem risada. Qual é o vampiro alegre? Me respondam, não tem. Nem Nosferatu. Todos os vampiros são melancólicos. Inclusive os de Hollywood, né? Os de Hollywood, você tem Brad Pitt com Tom Cruise, fizeram os vampiros há 20 anos atrás, e recentemente teve aquela nova leva de Amanhecer, e todo mundo todo mundo meio gatinho, jovenzinho, mas tudo triste, porque não tem finitude. Esse é o grande paradoxo, né? É justamente a finitude que nos dá a possibilidade da felicidade, da alegria. Tem até uma figura que foi da Grécia Antiga, eu me esqueci agora o nome dela, é uma espécie de feiticeira, uma mulher que foi amaldiçoada por algum desses deuses gregos e que ela nunca iria morrer. Mas só que ela envelhece, ela se fragiliza e nunca vai morrer. Então ela pede aos deuses que perdoem. Então é aceitar o ritmo da vida, o ciclo da vida. Com esse convite eu fui ligando para algumas pessoas. O que mais amigos e queridos aqui é o pessoal do grupo Ele, né, que são amigos queridíssimos, e eles estão nessa mesma situação dos bengalas, e eles me deram respostas incríveis, que eu inclusive percebi quanta coisa que já foi falado nesses outros episódios desse podcast, né? Ou seja, está havendo uma espécie de convergência desse material. Mas eu conversei com um amigo holandês e ele me surpreendeu radicalmente. Ele disse, nossa, nós não temos problema nenhum. A gente institucionaliza, o idoso já sabe que faz parte esse momento, e ele vai saber que a gente vai 5, 6 vezes por ano e recebe a notícia porque faz parte daquela cultura. Eles se julgam, a gente julga eles mais frios, mas não é um outro modelo de gestão. E aí sobre isso, esse é outro livro que eu gosto muito, não sei se você conhece esse Mortais, ele conta um pouco dessa história da institucionalização, que é um tabu muito grande na nossa cultura, né, Carlos? Por que será? O que é que você acha que tem na nossa história aí que faz a gente achar que isso é o fim da picada? Como assim eu vou abandonar meu pai numa instituição, por melhor que ela seja, né? A gente tem uma série de receios, pudores. Tem um relógiozinho, um pêndulo, né? Vamos chamar de pêndulo, uma alternância entre a culpa e a vergonha, né? Que são
são dois elementos assim que são muito preciosos para as ciências sociais, porque elas são forças culturais que controlam a gente. A culpa é um motor para coibir, né? À toa que as instituições culpabilizam, as religiões precisavam disso, né? E a vergonha também, né? Porque a vergonha seria a culpa publicizada. Então, a notícia de que, além de você tratar mal os seus pais, isso vira à tona. As pessoas começarem a... E a gente perde imagem. Numa sociedade de imagem, isso é realmente um controle social. Sim. Então, você faz de tudo para, na aparência, né, aparecer aquela rindo. Só que na hora que acaba a selfie, todo mundo volta a grudar os olhos no celular. E o idoso que não entende dessa linguagem, por esse culto às telas, né? Ele vai ficar de novo sozinho, porque ele fala uma coisa, ele não ouve direito, então ele não tem o discurso. Nossos assuntos são assuntos que não são palatáveis para eles. Então é importante a gente ver o seguinte, o que é que está por detrás dessa culpa que institucionaliza, essa vergonha, e transformar isso em algo racional e dizer assim, não, eu não vou ficar nesse jogo, eu vou encarar como uma responsabilidade, como um gesto de amor, respeito. Eu acho isso super importante. Eu acho que também aí, de novo, a gente tem um desafio de tempo, né? Porque a gente está vivendo uma modernidade, essas instituições de longa permanência na Europa são super bem estruturadas, aconchegantes, às vezes até melhor para esse idoso que vai conviver com pessoas que estão no ritmo dele. Mas a gente fica com aquele modelo de asilo de antigamente ou até de hospício, né? Porque uma coisa que é fato, com a longevidade a gente está aumentando todas as... A demografia. Aumenta a demografia e aumenta a chance de um distúrbio mental, né? De algum problema psicológico. Então está aí o Alzheimer, está aí as demências por isquemia, estão aí a lombofrontal, né? Sei lá, que é frontotemporal, do ator de Hollywood. Então, assim, quanto mais a gente viver, mais chance a gente vai ter de demenciar, e aí fica também essa associação de que a instituição de lugar permanência é para a pessoa que tem a demência, que é um lugar ruim, né? E, na verdade, a gente já está numa outra modernidade. Tem que ser assim? É assim ou tem outra alternativa, né? A Europa mostra aí que tem outras alternativas. Tem um pessoal da antropologia que existe um programa de mestrado, de doutorado, inclusive, antropologia da velhice, na Unicamp. E eu tenho uma professora, Guita, que é muito esperta, ela fala, não esqueça nunca que a geriatria é uma parte médica, mas a gerontologia é esse drone que viaja nisso. Quer dizer, por que nossas cidades são tão anti-longevidade? Uma cidade como Salvador, você não tem grandes parques. Não tem, você não tem rampa. Você não tem nem calçada. Não tem, nem para quem não é idoso. Né? Então, assim, o que a gente percebe é como ela diz, né? A gente precisa de um urbanismo acolhedor. A gerontologia ela vai dar uma ênfase muito grande à demografia. Ela vai dar uma ênfase muito grande ao urbanismo, que é uma sociedade que permita, como tem na China, não vou ficar elogiando as coisas da China que eu não conheço, mas eu queria dizer assim, quando você vê um vídeo e vê 500 pessoas fazendo tai chi, né, e aquelas pessoas, claro que elas vão ter um diferencial. Agora eu fiquei sabendo também por essa turma lá da Unicamp que uma espécie de um plano de saúde, né, do Japão, já está em outro país, eles monitoram o seu peso e se você começou a perder peso, vai diminuindo o custo. Então eles têm algum dispositivo de controle para dizer o seguinte, olha, eu quero que você colabore. Né? Então é importante a gente perceber que longevidade, que seria um outro nome para a velhice, né? Ser longevo, isso depende dessas condições todas que a gerontologia estuda. E a gente, nessa situação dos bengalas, a gente percebe que a gente está num contexto de orfandade social. Você colocou aí coisas idealizadas, que aqui só uma classe AAA poderia se dar o luxo de ter isso, né? A gente tem que ter esses arremedos, muitas vezes. A gente faz umas gambiarras
mas sempre vai aparecer todos aqueles ciclos de cansaço, de exaustão, né? Porque o idoso, aquele que está acamado, aquele que está no problema, ele continua exacerbando, inclusive, traços de sua personalidade, né? De irritabilidade, às vezes hostilidades verbais. E os comportamentos que a gente já sabe que vão ter, e já tem, enfim, eu tenho conhecimento, né, de algumas cuidadoras falando, né, vamos desmistificar essa imagem benigna que eles são. Não, tem todos os tipos humanos estão ali. Não adianta a gente querer idealizar, né? A idealização não leva a muita coisa. E nesse sentido que vem os óculos que eu falei a você, o bifocal, ver de perto e ver de longe. Ver de longe é essa leitura mais do social para dizer, olha, é complicado, mas a gente tem alguns ganhos. A gente tem alguns ganhos, né? As pessoas estão começando a acordar, né? O pessoal do ISC, onde eu fiz doutorado, né, em outra área, mas sempre nessa leitura do social. A gente falava muito de virada hermenêutica. É um nome bonito, né, gente? É um nome acadêmico, virada hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da própria ciência, é uma ciência da interpretação. Mas por que virou? Porque a gente sai daquele foco na doença, no hospital, no internamento, na drogadição. Aí virada por quê? Porque a gente vai partir para a prevenção, para a antecipação de risco. Nesse aspecto, pessoal de gestão, né, que é uma área que é muito cara para a gente, foi muito proeminente. Eu trabalhei, inclusive, com uma dessas viradas hermenêuticas, que eu trabalhei com a polícia, e a gente com a unidade de policiamento pacificador. Ao nome, entendeu? Você coloca um nome benigno num lugar que está cheio de baixo astral. E aí a gente vai ter que fazer essa virada hermenêutica para encarar essas residências. A gente vai ter que começar a trabalhar um pouco nessa mudança de mentalidade e de denominação, né? A boa dicção é a origem etimológica da palavra bênção. Bene dizer, bem dizer. Entendeu? A boa dicção, a má dicção. Não, aquele depósito de idosos, para de ver isso, vamos ver qual é a condição, por que está assim, como é que a gente melhora. A gente tem prédios maravilhosos, históricos aqui, lá no centro histórico, né? Aquele abrigo Santa Isabel, sempre foi um problema social. E aí cada época vai tentando resolver isso de um jeito. Mas agora, com todo esse progresso de ciência, e que a gente está ganhando a longevidade por causa disso, informação. Teve uma matéria interessante há pouco tempo no Correio da Bahia sobre algumas instituições que já existem aqui em Salvador. E uma das chamadas para essa matéria era um senhorzinho que fugiu de casa para ir para lá, aproveitou que as filhas viajaram, porque também a gente às vezes pensa que está protegendo e está sufocando. A gente pensa que está dando atenção, mas não está tendo aquela companhia para jogar um dominó, para conversar. Então, assim, tem muita coisa, né? Desde, no meu ponto de vista, desde a questão da institucionalização, desse contexto para fora da instituição e da casa, que é a cidade. Com espaços seguros, preparados, o acesso à cultura. Enfim, né? Então, é muita coisa que a gente não olhou por bem, vai olhar por mal, porque a pirâmide está invertendo. Né? Tá. Agora, de novo, umas coisas avançam, outras permanecem como lá atrás. Uma delas, a mulher no cuidado. Isso, pelo visto, não tem mudado, né? Parece que cabe, na maioria dos casos, claro que existem exceções, o cuidado para a mulher. Como é que fica isso na história, né? Por que a mulher tem que carregar o mundo e os pais idosos sozinha? O papel da mulher, isso historicamente tem uma literatura muito farta, né, sobre isso, mas é bom destacar, assim, no século XIX, logo depois da Revolução Francesa, no final do século XVIII, as mulheres conseguiram, com aquelas guilhotinas todas, elas também conseguiram que se diminuísse um pouco
a cabeça, né? Cortar a cabeça. Na guilhotina era cabeças monarquistas, cabeças absolutistas, totalitárias, e instalar uma nova cabeça que seria da liberdade, fraternidade e igualdade. Né? O papel da mulher ali muda realmente, as grandes revolucionárias aparecem, mas logo em seguida vem umas negociações, o machismo revive e ele começa a ter. Então tem um historiador que pontua a necessidade de se gerir as colônias. No século XIX começa a aparecer colônia, a Inglaterra diz, a China é nossa, quem vai gerir? Esses meninos que estão nascendo agora. A gente precisa criar uma geração de gestores para o Ceilão. A França, desesperada com os países que ela está dominando lá, a Holanda também, todo mundo pegando pedaços da África. Então essas mulheres vão ser gestoras dessas crianças. Eis que nasce a puericultura, aí nasce a ginecologia. Aí você tem, historicamente, o nascimento de ciências para o projeto colonizador. Que a mulher vai ter um Ibope altíssimo, mas ela vai ser a gestora. E aí, claro, ela vai passar por um ciclo de ascensão no seu papel. E aí, claro, o processo colonizador se dá bem, a Índia, né, com os ingleses, e você vê toda uma literatura tocando sobre isso, né? E há uma dívida com essa. Mas essas mulheres começam a envelhecer, e na época envelhecia-se com 40, 50 anos. E ali elas começam a perceber que ficam amarguradas. Por quê? Acabou o papel, entendeu? Aí coincide, inclusive, com um certo médico de Viena, Dr. Sigismund Freud, que, por sinal, fez aniversário ontem, né? 6 de maio é o aniversário dele. E o Freud recebe, no começo da carreira, essas mulheres frustradas. E algumas já estão no nível de somatização. No finalzinho do século, elas começam a aparecer com aquelas histerias. Né? As histéricas por quê? Cadê o meu papel? Estava aqui, o script foi esse, eu fui protagonista. E aí, olha como é bom o drone, né, que eu estava falando. Assim, a gente vê a desconstrução de um papel que está sendo hegemônico, e para a gente não ficar num moralismo, dizendo, não, a velhice é assim, não. Isso vem se desenvolvendo. E essas mulheres histéricas, chamadas histéricas, hoje a gente não poderia nem mais chamar assim, mas do início da psicanálise, são as avós do feminismo, das sufragistas. É importante que a gente tenha essa percepção. E agora a gente precisa fazer um outro percurso em cima desta mulher que envelhece. E que ela tem essa memória. Eu acho que é importante a memória. Eu estava lendo Milan Kundera, aquele escritor famoso de Insustentável Leveza do Ser. Né? Ele ficou famoso, mas ele tem grandes livros. E um dos livros que eu estava observando é um livro sobre literatura, e ele falando assim, prefira a memória do que a nostalgia. Porque o nostálgico, ele tem uma ilusão. Aí ele vai na origem da palavra nostos, que é o retorno, e algia, que é dor. É dor de não ter retorno, que seria um drama da velhice. Quer dizer, você ficar, não só, é da velhice e da carreira, inclusive, se você estiver hoje aposentado e você teve um apogeu há 20 anos atrás num banco famoso, estatal, que hoje não está essas Coca-Cola toda, você vai ficar nostálgico. Mas a nostalgia, ela não leva muita coisa. Agora, a memória, ela tem um poder extraordinário de dizer, naquele momento eu tive esse grau de força, de coragem, de destemor, e aquilo vale a pena lembrar. Não é à toa que na missa a gente diz fazer isso em memória de mim. Essa coisa do resgate do mito, né? Trazer... Não, meu pai, você foi um grande... E se você coloca pitadas de humor nisso, porque em todas as culturas que eu estava lendo, nessa perspectiva de antropologia da velhice, quando rola o humor, você tem meio caminho andado. É como se o humor ajudasse o luto. Sim. Mas o humor, assim, não é aquele humor sarcástico, mas é aquela coisa do engraçado, trazer para uma coisa da ironia, da brincadeira, do lúdico, que eu acho que tem... Vamos criar assim, hoje uma outra expressão, as bengalas lúdicas. Sim. De vez em quando a gente fazer como o Chaplin, né? Roda a bengala por nada. Faz uma dancinha com as bengalas. Quer dizer, isso faz parte
Teve um encontro de acolhimento que, depois da gente chorar, colocar nossas raivas, né, todas essas emoções, as feridas abertas do passado, que nós tiramos um dia para falar disso, né, de como trazer humor, como trazer diversão para esse contexto. E foi um dia muito, muito agradável, foi muito bacana. Mas ainda assim, insistindo nessa questão da mulher, então a gente está olhando para o nosso envelhecimento, mas tendo que dar conta do envelhecimento dos pais, né? E esse cuidado, as pesquisas mostram que recaem sobre as mulheres, né? Às vezes numa família... Primeiro que as famílias estão reduzindo. Não tem mais aquelas famílias lá enormes do passado. Naquelas famílias do passado, às vezes tinha uma que era destacada. E eu nunca ouvi a história de um homem numa família que foi destacado para ser o cuidador dos pais. Às vezes essa mulher, ela nem casava, nem podia fazer nada porque ia cuidar dos pais. E agora, né, a gente dando conta dessa sociedade de desempenho, em idade produtiva, trabalhando, resolvendo 1000 coisas, porque os pais estão vivendo mais, e pegam a gente em idade produtiva, pegam a gente com filho em casa, que é a maternidade tardia. Como é que a mulher dá conta de tudo e por que tem que ser a mulher, né? Nessa curva que eu falei do século XIX, era para ter concluído aí, né? Quer dizer, ficou muito claro que o papel da mulher era... Talvez ela pudesse ser enfermeira ou diretor de escola, professora, né? Se você olhar as grandes escolas dos anos 30 em Salvador, tinham muitas mulheres protagonistas. O Sofia Costa Pinto, Henriqueta Catarino, era o Instituto Feminino, você tinha a Olga Pereira Metzger, Anfrisia Santiago, você tem figuras femininas que eram lideranças, né? Agora vem outros modelos organizacionais, modelos de escola que a gente percebe que elas faliram e não foram bem sucedidas, mas era como se fosse assim, até aqui você pode ir, né? E aí esse olhar para dentro, né? Aqueles mitos que a mulher cuida do centrípeto e o homem do centrífugo, porque a mulher está cumprindo aquilo que estava dentro da panelinha, das bonequinhas dela, brincar de cozido em casa, brincar de casinha no quartinho dela, e o menino ganhava um skate, a bola, ia brincar no espaço externo. Quer dizer, de alguma forma havia uma ideologia desses espaços programados nesses jogos. Não vamos absolutizar nada disso, mas são hipóteses sociológicas para dizer que alguns papéis são pré-fabricados, pré-moldados, reforçados por Hollywood, reforçados por todos esses polos de indústria cultural. E hoje, mesma coisa, de algumas formas, com algumas músicas que a gente ouve aí, por mais que o discurso seja. Então, eu diria, Marta, como a gente se conheceu nos nossos cursos de MBA, sempre dentro da gestão, né? Eu, como psicólogo organizacional, e você sempre bordejando essa área, na responsabilidade social também, a gente sempre repete a ideia de desenvolvimento de competências, que eu acho que está na hora dos bengalas partirem para isso. A gente precisa de soft skills, que está na moda essa palavra, né? Quer dizer, são competências moles. Por que o gestor, a gestora, que é rígido, cartesiano, com uma formação muito rigorosa, mental, para ascender na carreira, aprende, submerge dentro de laboratórios comportamentais para assimilar essas competências. Competência é musculatura, né? Fazendo analogia. Musculatura flácida, você não tem força, mas você vai treinando aquela musculatura. No caso que eu estou colocando aqui é uma linguagem bem pragmática, para a gente dar conta de quê? De picuinha entre cuidadoras, que a gente tem que administrar depois de um dia, uma jornada terrível. Se você trabalha num mundo judicial, jurídico, você chega com a cabeça cheia de problemas, ainda tem que dar conta de filho, e vai saber de fofoquinha, ele fez isso, fez aquilo. Como é que a gente desenvolver, que tipo de competência de gestão de conflitos? Sim, gestão de conflitos, haja competência. Exatamente, porque você está colocando o conflito dos homens machos que acham que eles são isentos de responsabilidade, porque o padrão mental deles é esse, mas é um padrão arcaico que precisa ser desmontado, descolonizado
E a mulher precisa dizer, gente, acabou, essa aí foi um período histórico, cultural, antropológico, relativo, vamos relativizar, temos que ter, e eu acho que está na hora disso fazer. Eu estou trabalhando muito hoje em dia convidando os clientes para fazer letramento, porque tem tanto problema que a antropologia, ela toda hora está se deparando com isso, a ascensão da diversidade, as diversidades, né, toda hora. E as pessoas usam vocabulários 1.0 do senhorzinho, né? Então a gente fala muito de letramento, chama alguém para fazer o letramento étnico-racial. Várias empresas do Estado, eu estou ajudando nesse aspecto, juntando. Gente, vamos botar aqui um treinamento, um letramento tecnológico, porque as pessoas dizem, não, eu não sei mexer com o computador. Não, não pode mais dizer isso. Fica feio, vai ficar anacrônico. Letramento de etarismo. Não dá. Gente, para de falar com essas coisas. E aí vem a questão dessa, e que eu diria assim, desse universo, fazer um letramento inverso, assim, fazer um letramento compreensivo para entender a cabeça desses idosos. Diz, olha, essa mentalidade foi criada assim, ele não vai aceitar a minha abertura de visão, minha compreensão. Ele de vez em quando vai ter essa... Mas você pode chegar aos pouquinhos e dizer, olha, minha mãe mudou a coisa. Não dá para você usar essas expressões racistas, vai ficar perigoso. Não dá para você dizer para sua neta que não use esse gancho. Não, esse gancho tem nome, é piercing. Não dá para você implicar com tatuagem. E para eles isso é pertence. Como você deixou ele fazer isso com o corpinho dele, né? Aquele bebê? Então, assim, quando eu falo letramento, é uma palavra, é um aprendizagem, é um processo de aprendizagem. Mas está muito interessante você usar essa expressão, porque tem gente que sai de uma formação dessa, especialmente no ético, racial. Você diz, poxa, agora eu estou entendendo. A gente precisa sair desse padrão. Agora, mudar nessa idade, às vezes, é um letramento que tem que ser bem trabalhado, porque mudar as coisas nessa altura da vida é mais difícil. Aí você encontra os pontos fora da curva, né? Eu sempre digo, eu tenho uma sogra que é fora da curva, assim, de cabeça aberta, né? De pique, de autocuidado, que não é do resto da geração dela, que ainda tem essas resistências todas. E você falando disso, desse letramento, um assunto que também surgiu nos encontros do Bengalas foi o convívio intergeracional. Porque se já é difícil a gente, filho, com os nossos pais, imagine netos e bisnetos, com esse novo letramento do mundo VUCA, da modernidade, da diversidade, da equidade, da inclusão, conversando com esses avós, né? E com esses netos eu ainda vejo um outro ponto que me preocupa. Você falou do medo da finitude, é uma queixa geral. Os netos que hoje, diferente daquele neto do passado, tinha o avô idealizado, até porque era mais jovem, o avôzinho daquela época tinha 60 anos, né? O avôzinho de agora tem 80, 90. E essa turma não tem paciência para esses avós, né? Não tem. E você ouve de tudo. Por exemplo, eu ouvi em casa de minha mãe, ou de minha filha, que é um doce de menina, super bacana e tal, dizendo, é difícil ver meus avós assim, né? Envelhecendo muito, e prefiro guardar a imagem. E guardar a imagem, vamos encarar, é isso mesmo, esses avós que estão aí. Eu acho que tem a ver com egoísmo, eu acho que tem que sair desse lugar, partir, fazer a ponte, né, com esse não é fácil, eu não acho que a gente possa dar conselho nesse aspecto. Eu vou contar um caso com uma tia que foi uma segunda mãe para mim, que teve um problema sério oncológico, afetou o neurológico, e eu estava em pleno doutorado no ISC, que é o mais rigoroso Instituto Saúde Coletiva, e era muito entrega dos últimos capítulos. E eu estava na casa dela, acampado lá, justamente para fazer uma presença. Ela não tinha filhos, e eu realmente a adotei como uma segunda mãe. E eu estava assim, numa tensão para entregar, e ela passava em frente à minha mesa. Ô filho, você não está fazendo tanta coisa hoje. Imagine. Ela não cabia entender que eu estava entregando um capítulo importantíssimo para fechar uma tese.
eu precisava tanto. Aí eu falei, olhei para ela e disse, o que é que você está precisando tanto? Aí eu precisava ir no Shopping Barra, olha o meu cabelo como está. Ela estava realmente perdendo o cabelo e o resto de cabelo que tinha, ela queria fazer um penteado, precisava de um laque. Okay. E eu olhava para aquela... Que agora a geração fala no letramento é o fixador. Fixador, Estou brincando aqui, não, né? Que eu sei que letramento não é isso, é. mas tem uma mudança também de vocabulário das coisas mais simples tudo. Mas o que eu queria dizer é que eu fechei os olhos, contei até 20 e fui com ela. Tenso, porque aí realmente eu estava fazendo aquilo, saindo de mim com uma luta... Mas ela foi numa alegria e chegou lá e todo mundo conhecia ela e abraçaram ela. Eu estou doentinha, mas eu vim comprar o meu laque. Ela viu o produto numa lojinha lá do shopping e aí ela disse, é este aqui, eu não quero ficar uma velha murchabenta. Eu estou um maracujá engrunhhado de gaveta. Essas expressões causavam humor, a graça, essa coisa do humor. É uma brincadeira que ela estava fazendo consigo mesma, mas ela puxava, ela dizia, cada um vai ter sua hora, aí puxava o queixo das vendedoras e todas estavam encantadas. E eu assim, tenso, é aquela coisa de sustentar a empatia, o custo da empatia. E aí ela desce a escada rolante. Eu falei, tia, bora pegar o carro porque eu tenho uma coisa para entregar na escola. Eu disse, não sei por que a gente não pode tomar um lanche. Não, tia, por favor. Aí ela pega o laque e ergue assim como se fosse uma taça de atlética, né? E descendo a escada rolante, eu com medo que ela caísse. Aí ela diz assim, meu senhor do Bonfim, ainda bem que eu tive o meu sobrinho querido para me trazer para comprar isso aqui, eu me sinto outra pessoa. Ela falando, olhando para o teto do shopping, com aquele laque erguido. Ali eu vi que tinha algo que eu não tinha alcançado a importância. Aquilo estava revestido de algo muito importante, aquele agradecimento. Aí ela me beijou e disse, não quero café, não quero nada, eu quero lavar este cabelo, fazer meu penteado. E aí chegamos em casa e mais tarde, quando ela faleceu e tal, não é que uma vez eu acordo triste, meio a culpa querendo chegar, não dei aquela assistência devida. Aí vem a cena do laque. Aquela cena foi icônica, porque foi uma espécie assim de, ninguém venha para dizer que eu não dei atenção. Aquilo resumiu toda uma presença que eu fiz, me protegeu. E que eu acho que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, precisam entender que a gente tem que estar lá, não é com medo de ficar culpado depois, mas é porque aquilo tem uma potência e gera algo que vai fazer bem a você. E como fez bem para ela, né? Agora, na contramão desse cuidar, tem um discurso hoje que está posto aí, principalmente nas redes sociais, do primeiro eu, né? Do não se culpe, faça o possível, faça o que dá. E aí a gente corre o risco de ter, então, essa geração, será essa geração mais nova, com esse posicionamento, tipo assim, não é comigo, eu faço o possível, primeiro eu, porque se eu não cuido de mim, eu não dou conta de cuidar dos outros, isso não cai num algo superficial, porque não é essa a intenção do primeiro eu, né? Fórmulas, né? São fórmulas que são meio... são epidérmicas, não vão no fundo da gente. Eu ouço muito assim, foi uma escolha dele, né? Foi uma escolha dessa pessoa estar doente, foi uma escolha dessa pessoa estar triste, né? E aí eu tenho que seguir a minha vida, porque não fui eu que fiz essa escolha, mas eu caí numa família. Será que de alguma forma a gente não fez essa escolha? Então, que fórmulas são essas, né? Será que ele vai levar a gente para uma frieza? Ou isso é também uma negação do próprio medo de envelhecer? A própria finitude. Eu acho que tem a ver, assim, a questão, por exemplo, das dependências químicas, né? Que a OMS fala. Ela tem os 4 pilares para você se proteger em relação à velhice e o envelhecimento saudável, né? Então seria o abandono às compulsões, né? Então, se você não deveria, você tem diabetes, não pode estar comendo açúcar e se transforma no idoso que rouba doce de madrugada. Isso vai ter um custo para as outras pessoas. E dependência ao álcool, né? Que também a gente já tá, eu tenho muito conhecimento disso. Às vezes até coisas que não foram
A escolha, por exemplo, será que eu vi já, por exemplo, foi a escolha da pessoa ter Alzheimer? É a escolha dela. Não, isso aí eu acho que é uma distorção muito grande, não tem... E uma fuga desse lugar de apoio, de cuidar de quem cuidou e que está privilegiando outros momentos da sua vida, que é o momento da ascensão da carreira, mas não implica que você não vai ter que compartilhar alguns momentos. E essa ideia de renúncia também, que é importante para o luto, né? Saber a hora que você vai renunciar a certas coisas para se dedicar, para lançar esse olhar. E procurar extrair daquele momento alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E com essa energia amorosa. Eu tenho um verdadeiro horror aos discursos da positividade tóxica também. Não, vai melhorar, não sei o que. Não, vai com calma. Aí o nosso autor coreano, o Byung-Chul Han, ele fala, não, que a gente está com medo da negatividade da vida. A negatividade é isso, nós somos carentes, nós temos falta. Freud fala em algum capítulo, que eu não me lembro aonde, do umbigo, né? Ele diz, passem a mão no seu umbigo e lembrem que isso foi conexão, é a cicatriz de uma interdependência. Então, assim, para a gente tomar consciência, humildade de sermos mais pé no chão, mais simples, esse despojamento, né? Então, o que você vê é uma cultura de arrogância, prepotência, um narcisismo estranho. Às vezes até me dizem, mas você uma vez falou na sua palestra que as máscaras do avião, que diz, né, vão cair primeiro, coloque em você, depois coloque. Sim, você coloca em você, mas depois coloque na criança. A frase da comissária de bordo tem uma continuação. Para você ajudar o outro, você precisa se ajudar. E é o que o Bengalas pretende. Sim, mas pretende para que você cumpra um script que é seu. Você está no script de filho. Então, assim, a gente precisa colocar numa sociedade hierárquica, muito hierárquica, que só privilegia alguns papéis nos quais você é protagonista. Não, você aqui vai ser coadjuvante. Aqui você vai ser um extra, porque quem vai cuidar é a cuidadora, que é profissional. Mas você tem que estar presente, porque essa cuidadora pode fraquejar. Então você tem que desempenhar vários... Por que você só quer este papel de fulustreca que manda lá no juizado? Você só quer esse papel fashion. Quer dizer, porque este papel... E outras, o papel de largo tudo e me meto na casa da mãe, a moda antiga, aí não dá também. Para viver em função dela e amargurada porque abdicou de uma vida, né? Falta o quê? Um meio termo, aí já é outro extremo que a gente poderia dizer, está na hora de uma boa psicanálise, uma boa psicoterapia, para ver por que você quer ficar nesse excesso. Aí cada caso é um caso, né? Às vezes não é querer, precisar, né? Às vezes é a questão que custa, né? Precisa de muita grana para você manter. Aí vem a questão das políticas públicas também, né? Acho que é uma coisa que vai num crescendo, né? Exigir as políticas públicas, exigir que se cumpram essas coisas, acho que é muito importante. Acho que está na hora de voltar os óculos, né? Os óculos bifocal. Quanta coisa que a gente está colocando aqui que é para ver de perto, né? Que são as tais soft skills, não é isso? São as pequenas competências, são competências mais fluidas do dia a dia e ali ela pode ajudar bastante. Mas nunca esquecer que quem a gente está aqui chamando de idoso, velho, ele tem autonomia quando ainda tem, né? Claro, ele pode perder a autonomia e ficar mais dependente, mas a gente precisa ter esse respeito, de dizer que ele vai ter o direito de ter birra. Eles têm birra, têm as manias, perdem a audição e aí ficam viciados em celular e ficam comendo aquele mundo de lixo publicado ali, repetindo, e as pessoas que discordam daquele universo ali ficam irritadas. Por que você fica falando essas coisas? E aquilo é a coisa, especialmente quando ele está num canal de teorias da conspiração, que vem disco voador, que estão inserindo chip na vacina, e uma série de coisas que começam, aquilo vai cansando, especialmente gerações mais lúcidas, que
de múltiplas mentalidades, mas assim, poxa, vamos partir por pelo menos uma média de bom senso. Aí eu acho que tem a ver com o coração grande, né? A gente precisa realmente o coração grato, né? Uma pessoa falou sobre isso, alguém do como é que chama? O CNV, Comunicação Não Violenta, né? Falando, eu perguntei por que a girafa, né? Porque a girafa enxerga longe, mas ela tem um coração muito grande para poder o sangue bombear, chegar no crânio, né? Eu achei muito lindo isso. A Débora Gaudêncio, que é uma especialista nesse CNV, conversando sobre isso. Eu usaria essa girafa para a gente entender, olha... E essa girafa que olha para trás e dizia assim, olha, ela me pegou lá na fralda, ela me pegou lá atrás, escolheu minhas escolas, foi brigar com a professora. Aguentou as minhas birras. Exatamente. Aguentou as suas terceiras idades. Porque você foi um adolescente velha ou velho e birrento, não é? Então, assim, vamos trocar. Agora é a minha vez, né? Aquela coisa do vôlei, né? Vamos rodar os papéis. No vôlei roda muito, né? Você não pode ficar uma filha fixa. Não, ela vai jogar a bola para outro lugar. Então é melhor que você vai rodar, porque está no jogo. Você agora virou maninha dela. Tudo bem. Você virou a melhor amiga, né? Dentro do possível. Mas eu acho que o vôlei é uma metáfora boa por causa disso, de posição de cada um. Não pode ficar só essa rigidez da filha perfeita, que vai ser eternamente cordata, aquela que dá o coração. Não, tem horas que dá vontade de dar banana. Porque você é humana. Acho que é importantíssimo isso. Tem uma coisa que está me vindo na cabeça aqui, que é a traição, né? Que eu acho que é importante comparar a traição que Pedro fez com Jesus e que Judas fez. Só que Judas vendeu por 30 dinheiros. Eu não sei negócio de numerologia, não, mas eu acho interessante porque é uma comparação que eu estou usando para a gente falar sobre perdão, né? Se perdoar e perdoar o que a gente fez. Só que os rabinos, que quando eu vou ler, não é nem do judaísmo, isso já é do cristianismo, mas eles dizem, olha, isso aqui está cheio de registro judaico, então você leia com cuidado, porque tem 30 dinheiros que o vendeu, mas o outro traiu 3. E tem o negócio do galo que cantou, né? E aí ele diz assim, o rabino diz, olha, se eu fosse da fé de vocês, eu ficaria atento, porque um não suportou a traição. O outro se perdoou. Aí eu fui conversar com um teólogo bom e um psicanalista, Christian Dunker, ele fala sobre essa questão da gente reparar, a reparação. E que Pedro, quando ele chora, tem até uma estátua de São Pedro chorando, antiquíssima aqui na igreja de São Bento, que é um tema que se faz muito na igreja, né? São Pedro arrependido. Só que ele repara e se perdoa. E o outro se enforca. Eu acho que é uma dupla saída. Às vezes a gente vai se sufocando porque a gente vende essa imagem de bons filhos, mas na verdade a gente está com vontade de jogar tudo para cima. Não, tem muita raiva, muito cansaço. Né? E que vai na contramão desse amor, dessa gratidão, dessa compaixão. E tudo isso é humano, né? Claro, é humano, isso faz parte da nossa história e que a gente aprendeu com eles. A gente é nossa origem, é nossa matriz. A gente não vai poder ficar indiferente com isso. Isso lá a gente fala no Bengalas, né? Muito aí, já trazendo, você falou de Freud, trazendo Jung, a luz e a sombra, que nós temos a luz e sombra, e é isso. E vão ser essas emoções ao mesmo tempo. E paciência, né? Agora, as atitudes, aí é uma escolha nossa, né, Carlos? O Jung também traz o puer e o senex, que é importante. Né? O puer é a criança, o pueril, que às vezes a gente tem uma estrutura pueril. E o senex, de onde vem a palavra senectude, né? E que é o envelhecimento. Mas às vezes inverte, porque no senex você vê condutas pueris. E às vezes a gente... E ele diz assim, eu preciso de um senex. E você está com seus 40, 50 anos, que, não é hora de ficar senex, mas eu preciso de alguém grave do meu lado,
né, com rigor para poder me controlar, porque eu estou infantilizando. Então vem essa coisa da complementariedade nessa linha do Jung, né, de luz e sombra. Carlos, nosso tempo está se esgotando. Para fechar, para onde caminha a nossa sociedade? Aí pode falar da nossa sociedade, essa que é mais conhecida da gente aqui, né? Do brasileiro que está envelhecendo. E o que você acha que vai ser o desdobramento disso para frente num país mais velho e com mais filhos, tendo esse desafio a mais na vida? É aquela música que a Simone canta, né? O que será do amanhã? Responda quem puder. Eu creio que a gente tem que... a gente já está no exponencial, né? nesse ritmo exponencial, e tem que... a minha geração, por exemplo, eu tenho os dois lados, né? Porque eu fui aprendendo, eu sou um migrante digital, eu cheguei... né? Eu fui chegando, né? Tem os nativos digitais que vão ser mais duros na queda, né? Porque eles têm dificuldade com a tridimensionalidade do corpo, da presença. Eles têm dificuldade. Para eles, o virtual é como se a gente estivesse naquele antigo jogo, né? Que até o Zuckerberg tentou reeditar, né? Com essas figurinhas mágicas aí, holográficas. E o que eu vejo, o grande desafio é isso, é a gente conclamar essas atitudes de presença, de atenção, né? Essa atitude de me dê um pedaço do seu tempo, né? O maior gesto de amor é a atenção. Houve um jornal alemão que fez uma pesquisa sobre os 100 produtos mais valiosos, né, do século XXI. E a primeira foi a atenção, o segundo foi escuta, o terceiro foi silêncio. Às vezes a gente tá precisando voltar um pouco a essa dimensão para poder entender, porque se a gente ficar só nesse fluxo, a gente vai continuar com essa coisa de depositar o idoso num canto que a gente nem veja, para a gente não ver a finitude, a gente não quer enxergar essa finitude. E fica infantilizando, né, essa finitude. Eu diria que nós estamos numa geração, Martinha, de doping, né? O que é o doping? O doping é você acelerar um tempo de uma forma ilegal e artificial, que é a questão dos filtros, é a questão de uma Forever Young, entendeu? A gente está... E tem uma dimensão nossa, que é essa dimensão da saúde mental, que ela não compactua com isso. A gente não nasceu para ser dopado, né, de ser chapado, né, da tela. A tela é chapada, né? A tela que a gente se ilude com o selfie. Não, a gente é tridimensional, a gente tem tripa, a gente produz gases. Eu vou parar por aí, não vou continuar com essas coisas, mas a gente precisa assumir a nossa complexidade e a nossa identidade, ela não se sustenta pela imagem. Né? Ela se sustenta pela historicidade, pela ancestralidade. Aí, claro que eu estou falando deles, né? E aí vem, eu acho que os religiosos que estão me escutando aqui, cada um tem o seu núcleo de reverência aos ancestrais. Tem algum oratório lá que você vai... Então, por que fez? Lá na religião, na hora dos seus cultos, você fica todo... mas assim, e na hora que essa religião diz, mas aqui está o seu ancestral. Eu acho que é importante nessa hora a gente lavar os pés, né? E, tipo assim, eu vou encarar isso com outro vigor. Acho que a gente tocou uma boa acordeon aqui, né? Uma boa sinfonia. A gente abriu, fez a leitura, mas a gente veio e disse, olha, é um papel que eu preciso, é um script que eu preciso interpretar com mais amor, com mais vigor. Com mais atenção e com mais escuta. Olha que legal. Né? Maravilha. Carlos Linhares, querido amigo, obrigada por sua presença no nosso podcast. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Obrigada. Até lá, gente. Um abraço.